Boa noite, gente. Boa noite, boa noite. Boa noite. Tô limpando meu olho aqui que tá sujo. E vamos que hoje eu não quero demorar muito, que hoje eu sei que é uma segunda-feira de carnaval. Eu não sei se você tá viajando ou não tá, né? Então, mas a gente tá aqui firme e forte fazendo nosso evangelho. Bom demais. Nesse calor de 30 e 40 graus. Boa noite pra todo mundo. Alezinho, saudade de você, viu, meu irmãozinho? Então, estamos aqui, gente. Mandando a setinha, mandando o aviãozinho pra família. E deixa eu perguntar uma coisa pra vocês. Vocês estão ouvindo a música? Que eu aqui não consigo ouvir direito. Me fala se vocês ouvem a nossa música. E alguém viajando? Alguém tá viajando? Alguém tá pulando o carnaval? Carnaval é uma... Esses dias eu ouvi, até eu ia comentar com o Jair, acabei esquecendo. Que a palavra carnaval significa a carne nada vale. Porque a gente sabe que, infelizmente, né, gente, carnaval hoje em dia é uma coisa muito complicada. E veja bem, a gente estava conversando muito sobre o carnaval esses dias. Inclusive eu postei um vídeo da... Na verdade eu postei um cortezinho da Isabel Salomão, já desencarnada há pouco tempo, inclusive, uma palestrante espírita maravilhosa. E ela fala um pouquinho do carnaval. Mas é aquilo que a gente fala, claro, a gente está aqui, o carnaval em si não é o problema. O problema é que o carnaval ele vem carregado de vícios. É claro que a gente estar com a família, de repente pular o carnaval num bloquinho, seja onde for, não é errado. Mas o problema são os excessos que pairam nos ambientes. A gente sabe que é uma época, né? São alguns dias que, como se diz, as portas dos piores umbrais são abertas pela própria vibração, né? A Isabel Salomão fala no vídeo que o teto fica baixo, né? Ela usa essa expressão, que no carnaval o teto fica baixo. Por que fica baixo? Falando de vibrações, né? Da frequência fica baixa. Tudo é exacerbado. Vícios, álcool, drogas, promiscuidade. Então não existe equilíbrio. Mas é o que a gente fala, se você curte o carnaval de uma forma saudável e equilibrada, parabéns. Tem que curtir mesmo, né? Eu tava comentando com o Jair sobre... Eu nunca fui, mas tenho vontade de ir assistir o desfile. É uma coisa linda, né? O desfile das escolas de samba é lindo. Existe toda uma cultura, apesar de terem escolas que completamente sem noção, dependendo do tema, mas a maioria não, né? É uma festa bonita. Então é isso, o carnaval, a gente tem que ter muito cuidado com as nossas atitudes, daquilo que a gente consome, para realmente não atrair essa carga negativa, né? Esse teto baixo, que vai fazer mal pra gente mesmo. Então, curtir o carnaval de uma forma saudável é recomendável, sim, né? Eu, em particular, adoro ficar quietinha no meu canto. Se tiver que viajar, é para um lugar sossegado, curtir
o descanso, né? Então, se você está viajando, viaje, curta com muita moderação, tá certo? Então vamos lá, já vou entrar no nosso, lembrando da água, tá? Principalmente você que está começando primeira vez o nosso evangelho, coloca a sua água para fluidificar individualmente, a sua água de cada membro da sua família, cada um com a sua necessidade, também para o seu pet, para o seu cachorro, para o seu gato, pode colocar. E aí a gente já vai iniciando com a nossa mensagem no Gotas de Esperança. Eu comentei com vocês, eu perguntei, eu não vi a resposta. Vocês estão ouvindo o som? A música? Boa noite para quem está entrando. Me fala se vocês estão ouvindo. Se vocês não estiverem ouvindo, eu aumento um bocadinho o volume. Inclusive, acho que o nosso tema de hoje tá dando para ouvir. Nosso tema de hoje tem um pouco a ver com isso da gente falar do carnaval, né? O que é bom, o que é mal. Tá baixo, mas tá bom. Eu vou aumentar um tico, assim, ó. Um tico. Aumentei um tico. Se atrapalhar, vocês me falam. A Lu também falou, o Jair falou que tá muito baixinho. A minha voz tá boa. É isso aí. O mais importante é ouvir o que eu tô falando. Então, bora lá. Espiritualidade aqui juntinho de nós, né? Com eles não tem essa de carnaval, de feriado, não. Todo mundo junto aqui, inclusive os nossos entes queridos que já partiram antes de nós. Eles vêm também, eles não têm carnaval, não. Estão aqui com a gente. Então, uma mensagenzinha pra gente. Número 36. Retribua o sorriso que receber. Corresponda na mesma altura. Mostre como é o seu sorriso. 2 sorrisos juntos aumentam a alegria do momento. Maravilhoso. Retribuir ao sorriso é um ato de respeito e de amor. Talvez quem lhe sorri esteja necessitando de sentir o calor do sorriso que só você tem. Olha, eu tô lendo essa mensagem, eu tô arrepiada. Sorrir custa pouco, mas rende muito. Pode acabar com a sua tristeza. Sorria. Siga o impulso. Desperte essa vontade. Sorrir faz bem à saúde e à paz interior. Revitaliza suas forças. Sorrindo para alguém, você está sorrindo para Deus. Eu tô até lembrando hoje, eu tava na academia e na parte de baixo, né, eu entrei, aí parei um pouquinho para conversar com 2 alunas, um papo rápido, mas super gostoso, alegre. Aí eu saí sorrindo e eu subi as escadas sorrindo. Eu falei, nossa, que delícia! Que delícia! Que coisa gostosa que ficou dentro de mim, né? E a gente pensa, poxa, tomara que tenha ficado dentro do outro também, né? E aí ele fala, né? Corresponda, retribua o sorriso que receber, corresponda na mesma altura. A gente pode ir até além, né? Retribua até mais, se você puder. A gente sempre fala isso, não importa o tal do bom dia, não importa se você não recebeu o bom dia, boa tarde, boa noite. Ofereça, mesmo que o outro não te retribua. Muitas das vezes você vai estar
emanando uma vibração que aquela pessoa precisa, mesmo que ela não te responda com um bom dia, mesmo que ela não te retribua com um sorriso. Às vezes ela está tão fechada, né, que ela não consegue externar, mas entrou no coração da pessoa. Então, não se sinta com vergonha, não se sinta bobo, como as pessoas falam, não se sinta trouxa, né? Não. Então, se você tá, como ele fala no final, se você tá sorrindo e dando essa alegria para a pessoa, você está fazendo isso para Deus. Maravilhoso, né? Então vamos entrar com a nossa prece inicial. Fecha os seus olhos, sente essa energia, sente essa alegria, sente o sorriso da espiritualidade que está com a gente no nosso Evangelho. Mentaliza Jesus nesse momento sorrindo. Consegue? Imagina Jesus sorrindo aí dentro do seu lar, o seu mentor, o seu ente querido e amado que já partiu e que está aí com você sorrindo, independente do tempo que ele tenha partido, que ele tenha essa permissão de Deus para estar aí com você. Esse momento tão único, toda a espiritualidade responsável pelo nosso Evangelho sorrindo de alegria, de felicidade que eles têm por esse momento. Sente essa alegria, sente esse sorriso. Querido Pai Celestial, querido Mestre Jesus Cristo, abençoa cada irmão, cada irmã que se encontra nesse Evangelho. Abençoa a vida de cada um. Abençoa a saúde física, a saúde mental, a saúde espiritual. Abençoa, Senhor, cada um. Todos aqui reunidos nesse esforço para melhorar, para progredir, preocupado com o próximo, Senhor. Nos ajude a amar o próximo, a perdoar o próximo. Nos ajude a aprender os seus ensinamentos. E muito mais do que isso, muito mais importante, a praticar o seu Evangelho. Sinta o amor de Deus invadindo o seu coração, a gratidão. E que esse momento seja de transformação. Agradecemos a espiritualidade responsável pela higienização do nosso lar, a espiritualidade responsável pela fluidificação das nossas águas, a espiritualidade que vai aplicar os passes, fazer os tratamentos, as curas, e que essa energia seja emanada para todos aqueles que necessitam, estejam encarnados ou desencarnados, que eles recebam. E assim a gente inicia mais um Evangelho com muito amor, dizendo graças a Deus, que assim seja. Então, vamos lá, vamos iniciar. Hoje o Evangelho não vai demorar muito não, que aí você já vai, pular seu carnaval. Então, o nosso tema de hoje, gente, tá aqui no nosso livro Caminho, Verdade e Vida, do Chico, pelo Emmanuel, pelo Espírito Emmanuel. O tema é o mundo e o mal. E aqui o Emmanuel ele vai falar do Evangelho de João, tá no Evangelho de João, capítulo 17. Que Jesus fala assim:
não peço que os tires do mundo, mas que os livreis do mal. Vou repetir. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Então a gente vai ler, é bem curtinho, tá? É bem rapidinho. Então Emmanuel fala assim: nos centros religiosos existe sempre grande número de pessoas preocupadas com a ideia da morte. Muitos companheiros não creem na paz, nem no amor, senão em planos diferentes da terra. E isso, gente, como ele fala, em todos os centros religiosos, ou seja, em qualquer religião, em qualquer crença. A maioria aguarda situações imaginárias e injustificáveis para quem nunca levou em linha de conta o esforço próprio. O anseio de morrer para ser feliz é enfermidade do espírito. Eu vou repetir essa frase. O anseio de morrer para ser feliz é enfermidade do espírito. E isso principalmente, gente, quem estuda o espiritismo. É mais grave ainda. Continuando. Orando ao Pai pelos discípulos, Jesus rogou para que não fossem retirados do mundo, e sim libertos do mal. O mal, portanto, não é essencialmente do mundo, mas das criaturas que o habitam. A terra em si sempre foi boa. Da sua lama brotam lírios de delicado aroma. Sua natureza maternal é repositório de maravilhosos milagres que se repetem todos os dias. Esses dias me veio agora na cabeça, eu vi eu não sei em que canal do Instagram, se alguém viu, fala aqui pra mim. Um cara colocou um aparelho pra medir o som das rosas, das flores, uma coisa assim, gente, de arrepiar. O som das rosas, das flores, né? É isso aqui. Os milagres que se repetem todos os dias. E para finalizar, de nada vale partirmos do planeta quando nossos males não foram exterminados convenientemente. Em tais circunstâncias, assemelhamo-nos aos portadores humanos das chamadas moléstias incuráveis. Podemos trocar de residência. Todavia, a mudança é quase nada se as feridas nos acompanham. Se faz preciso, então, embelezar o mundo e aprimorá-lo, combatendo o mal que está onde? Em nós. Então não adianta eu querer combater o mal no outro. Eu vou passar uma encarnação inteira querendo combater o mal se eu não combater o mal dentro de mim. A gente vai falar sobre isso. Lindo, né? Então, eu vou ler as minhas considerações. O mundo e o mal. Bom, então aqui o Emmanuel, ele fala pra gente que o mal não tá no mundo, não tá no planeta, tá dentro de cada um de nós, né? E como a gente comentou, a gente que acredita na imortalidade da alma,
né? Nós espíritas que estudamos a doutrina dos espíritos, a imortalidade da alma, a gente ouve muito isso, né? A gente quer habitar um planeta mais feliz, um planeta mais regenerado, né? A Elizabeth fala aqui, ó, quer mudar o mundo? Mude você e tudo à sua volta. Deve ser isso, né, Beth? É isso. Quando eu me transformo, tudo se transforma ao meu redor, né? A gente ouve muitas pessoas falando, eu não sou daqui, eu não sou desse planeta, né? Triste a gente ouvir isso. Principalmente pessoas que se dizem espíritas, né? Nós somos desse planeta, sim. Até esses dias eu estava lembrando, né, que o meu sonho é habitar Júpiter. Sei lá, uns 3 dias atrás eu estava lembrando disso, que Júpiter é o planeta mais evoluído do nosso sistema solar, né? Allan Kardec fala, né, através dos estudos dele. Se eu não me engano, Jair me ajuda, eu não lembro se está em algum livro do Allan Kardec ou na Revista Espírita, eu não me lembro, eu sei que eu li isso sobre Júpiter, inclusive na época ele evocou Mozart. Mozart deu essa comunicação para ele. Mozart, habitante de Júpiter, né? Ele fala que eles falam que o tempo de vida de Júpiter equivale a 5 séculos nossos. Então olha o que eles vivem. Por quê? É outra evolução. Quanto mais a gente vai evoluindo, mais a gente vive, né? E obviamente o nosso corpo físico, ele vai ficando mais etéreo, mais sutil, né? Com menos doenças. Por isso que, se eu quero habitar um planeta melhor, eu tenho que me modificar. Mas é isso, se o mal, né, as minhas sombras, as minhas enfermidades, sejam elas corporais ou morais, né, se ainda elas estão dentro de mim, eu vou levar elas comigo para onde eu for, né? Mesmo eu estando... Isso, Beth, perfeito, é isso. Mesmo se eu for aqui na Terra, né, para um lugar físico lindo, maravilhoso, né, que seja harmonioso, essas sombras vão me acompanhar, vão junto comigo. E aí eu vou estar nesse lugar, eu não vou saber aproveitar, eu não vou saber enxergar, né? Eu não vou saber usufruir essas belezas, não é assim? Né? Às vezes a gente tá mal, com problemas, com dores, sofrimentos. Puxa, eu vou pra Itália, né? Eu vou viajar pra Itália porque eu vou melhorar. Acaba não melhorando, não melhora, porque tá aqui dentro, né? Tá dentro da gente, então eu posso mudar de lugar que não vai acontecer nada. Então é isso, não é mudando de lugar, né? Não é o externo, não é mudando de roupa, não é fazendo plástica que eu vou encontrar a minha paz.
o meu equilíbrio, né? Porque quando eu encontrar dentro de mim essa paz, esse equilíbrio, eu posso estar no meio de uma guerra, eu posso estar convivendo com pessoas desequilibradas, né? Que eu mesmo assim eu vou conseguir enxergar nessas situações oportunidades de Deus, né? Para que eu possa crescer pela dor e pela caridade, né? Eu vou até ler uma passagenzinha do Evangelho, rapidinha também. No Evangelho, no capítulo Há muitas moradas na casa de meu Pai, né? Por isso que eu comentei de Júpiter. Lá no finalzinho, no item Mundos de Expiações e de Provas, que é o nosso mundo, né? O planeta Terra. Estamos entrando na regeneração? Sim, estamos. Mas a gente ainda tem provas, a gente ainda tem expiações. Aliás, provas vão continuar, viu, gente? As provas a gente vai ter por muitos anos, talvez séculos. Talvez não, com certeza, né? Mas isso, ó, o Jair tá vendo pra gente. Tá na Revista Espírita de 1858, que eu não lembrava se era algum livro ou da Revista Espírita, onde ele fala de Júpiter. Isso. Então a gente ainda a gente vai passar por algumas expiações, né? Então aqui nesse item, Agostinho, Santo Agostinho, no último no último parágrafo, ele fala assim: a Terra... Isso, a Beth fala pra gente, né? Você pode mudar de lugar, mas o problema vai mudar junto, né? Só vai mudar o cenário, perfeito. A Terra fornece, então, um dos tipos de mundos expiatórios. Olha que legal que ele fala, um dos tipos, né? Não existe só a Terra que seja planeta de provas e expiações, existem milhares, né? Mas a gente já está em ascensão. O planeta Terra já está em ascensão, né? Então a Terra fornece, então, um dos tipos de mundos expiatórios, cujas variedades são infinitas, mas que tem por caráter comum servir de lugar de exílio aos espíritos rebeldes a leis de Deus. Então, enquanto a gente for rebelde às leis de Deus, a gente vai continuar habitando um planeta de provas e expiações, que é um planeta de sofrimento, de dor, né? A gente passando por essa transição de planeta em regeneração para planeta regenerado, aí sim, já vai começar, aliás já começou, essa separação, como se diz, né, do joio e do trigo. Muitos espíritos, infelizmente, eu falo infelizmente porque é triste, né? Mas infelizmente não reencarnam mais aqui na Terra. Por quê? Porque a Terra está evoluindo. Isso é, gente, é a lei de Deus, né? Essa lei da evolução, ela acontece, quer queira, quer a gente não queira. Então, se eu não acompanhar a evolução do planeta, eu não volto mais para cá. Então, quem não vibra mais nessa mudança que é o bem, a fraternidade, a caridade, não volta mais. Não é que não volta mais, não reencarna temporariamente aqui na Terra. Vai ser exilado, né? Vai ser transportado para um outro planeta, para quando ele estiver preparado, aí sim ele volta para a Terra. Aí eu te falo, olha a justiça de Deus. É surreal, né?
Então é isso. A Terra ainda é um lugar de exílio aos espíritos rebeldes à lei de Deus. Aí, esses espíritos, né, aqui, têm que lutar ao mesmo tempo contra a perversidade dos homens e contra a inclemência da natureza. Por que inclemência da natureza? É o que a gente falou agora. A Terra vai evoluir, né? A gente sabe, tem no Livro dos Espíritos a lei da destruição. A Terra vai se transformar. Então muitas coisas vão acontecer, muitos cataclismos, terremotos. É a inclemência da natureza. Então a gente está aqui para lutar contra a perversidade do homem e a inclemência da natureza. Duplo trabalho penoso que desenvolve a uma só vez as qualidades do coração e as da inteligência. Olha que legal, né? Então, se a gente tem esse olhar, que eu vou falar aqui, né, da imortalidade da alma, a gente consegue entender o sofrimento. É assim que Deus, em sua bondade, faz reverter o próprio castigo. Não é Deus que castiga, né? O meu próprio castigo em proveito do progresso do espírito. Então, através do castigo que eu mesma estou me dando, estou recebendo, eu vou progredir. E se eu não aprender com o meu sofrimento, eu vou continuar passando pelas mesmas provas, pelas mesmas expiações. E aí, vamos continuando? Então, somos espíritos imortais. E nós não pertencemos a esse mundo. A gente aprende que a gente está aqui de passagem. De passagem. Por quê? Porque a verdadeira vida é a vida espiritual. O que vem primeiro? A vida terrena ou a vida espiritual? Qual é a única? A vida espiritual. Então a gente não pertence a esse mundo. Por isso que a gente não pode se acostumar com as coisas do mundo. E o que a gente é, o que nós somos, é o que a gente vai levar para onde a gente for. Para onde a gente for. É o que a gente vai levar, né? A gente fala, caixão não tem gaveta. A gente não vai levar nada de material. A gente vai levar o que a gente é. O que a gente conquistou pro espírito. Então, se eu desencarno hoje, eu vou levar absolutamente, exatamente as mesmas virtudes e vícios, se eu tiver, né, que eu tenho aqui na Terra. Ninguém vira santo porque passou pro outro lado. Por isso que a gente fala, né? Aquela pessoa que acabou de desencarnar, deixa ela em paz. No sentido de, não fica pedindo coisas para ela. Não, ela só fez uma mudança, né? De dimensão. Mas ela continua sendo a sua mãe, o seu pai, o seu marido, a sua esposa, o seu filho, exatamente o que era aqui continua sendo do outro lado. Então deixa a pessoa, o espírito se encontrar, né? O que a gente tem que fazer? Oração, vibração, gratidão, perdão. Nada de ficar pedindo, porque ninguém vira santo porque passou pro outro lado, né? Mesmo porque onde estaria a inteligência, a soberania e a justiça de Deus, se assim acontecesse, né?
E aí, Jesus fala pra gente lá nos montes, né? No Sermão do Monte, que se a gente conseguisse viver a nossa encarnação aqui de uma forma mansa, pacífica, perdoando, né? O reino dos céus já estaria perto de nós. Tenho certeza que aqui muita gente já vive perto do reino dos céus. Então, Jesus deu a dica, né? Ele pergunta assim pra gente: vocês querem uma morada mais bem-aventurada? Vocês querem um lugar onde não exista o egoísmo, onde não tenha tantas lutas, onde não tenha tanta violência quando vocês desencarnarem, né? Quando vocês fizerem a passagem? Então, né? Aqueles que já praticam tudo isso já são bem-aventurados, né? Já vivem essa bem-aventurança. Isso que é vida futura, gente. Né? A gente fala tanto da vida futura, que é a vida após a morte. Como vai ser minha vida após a morte? Pronto. O que você está fazendo aqui? Que vai ser só uma continuação. Se você é uma pessoa que pratica o mal, provável que você continue. E o inverso a mesma coisa, né? Então, se você pratica essas bem-aventuranças, você já está vivendo a vida futura. Agora, como o Emmanuel fala, né? Se você quer esperar para ser feliz só quando você passar pro lado de lá e não pratica nada disso aqui, então o seu espírito, como ele fala, é um espírito enfermo. É um espírito que precisa de tratamento, porque é um espírito enfermo. Achar que quando você fizer a passagem você vai ser feliz. E aí, Jesus fala, né, pra gente amar a Deus de todo o teu coração, acima de tudo, e ao teu próximo como a ti mesmo. Aí vem Pedro e fala que o amor cobre uma multidão de pecados. Né? Tudo isso que a gente aprende com Jesus é no amor e é na caridade que estão o remédio para as nossas enfermidades, inclusive físicas, e para os males, né, da alma. No amor e na caridade que está o remédio. Então, da mesma forma que a gente faz o nosso planejamento reencarnatório, né, antes de reencarnar, faz o seu planejamento diário, né, todos os dias de manhã. Pensa assim: hoje, por hoje, eu não vou falar mal de ninguém, eu vou perdoar, eu vou procurar ajudar, eu vou ser mais tolerante, eu vou ter mais paciência, eu vou compreender o outro, né? Todos os dias: Senhor, meu Pai, me ajuda a perdoar. Eu tenho dificuldade em perdoar, me ajuda. Me ajuda a amar, a respeitar o meu próximo. Né? Aquela pessoa, seja quem for, da minha família ou não. Me ajuda, Senhor, a entender, a ajudar essa pessoa. Me ajuda a ajudar. Pede,
Não tenha vergonha. Como a gente aprende, é isso que o nosso mentor e que os espíritos amigos querem que a gente peça, né? E definitivamente a gente tem que começar a pensar, a agir como espíritos imortais, né? Que todo mundo aqui é, que cada um de nós é, cada um com as suas provas, cada um com as suas expiações, né? Cada um com os seus aprendizados, igual uma escola, igual escola. Cada um aqui está num nível, e se possível, um ajudando o outro, entendendo o mal que ainda habita o mundo, né? Então, como disse, eu vou ler só mais uma vez, Jesus: não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Então, que aquela pessoa seja eu mesma, né? Senhor, me ajuda a me limpar desse mal que habita o meu coração. Senhor, ajuda aquela pessoa que de alguma forma pratica uma traição, a maledicência, o julgamento, seja o que for, ajuda, Senhor, né? E que a gente possa entender isso, que cada um aqui está num nível de evolução, mas ninguém é mais do que ninguém, né? Aqui na Terra. Isso, quem tem que saber do castigo do outro, o que o outro merece ou não, é Deus. É Deus, né? Porque quando a gente fizer a passagem, a gente vai saber o que cada um fez aqui quando encarnado, né? E sempre, como ele fala, é o amor e a caridade que é o remédio para nossa alma, né? Hoje, pra gente terminar, eu não sei se vocês já viram, eu achei tão lindo. Eu vou ver se eu pego esse vídeo, eu vou passar semana que vem. Ou não, que eu vou contar pra vocês. Eu vou colocar nos stories. Sobre o Ronaldo, Cristiano Ronaldo, né? Talvez o melhor jogador do mundo em todos os sentidos. Tem uma cena de uma mãe que ela entra no campo, num jogo dele, ela dá um pinote no campo, coisa mais linda. Ela conseguiu furar, né, a barreira dos seguranças e foi até ele para pedir uma camisa autografada dele, para ela poder vender, leiloar, alguma coisa assim, que ela precisava de um tratamento pro filho dela de 10 meses, caríssimo, caríssimo, né? Que a ideia dela era tentar, se eu não me engano, ganhar 8 mil euros, né? Com a camiseta dele. E aí ele perguntou para ela, né? O porquê. Ela explicou o que esse homem de Deus fez. Olha, me arrepia. Ele pagou a cirurgia para essa criança de 85 mil euros e todo o tratamento, e deu a chuteira dele, deu não sei mais o que, para ela poder angariar, né, para a vida dessa criança. Então, assim, não tem como a gente não enxergar a bondade nessa pessoa tão rica financeiramente, a gente não precisa nem dizer, e tão rica de bondade, de coração, de alma, né? Então a gente fala, poxa,
Nunca vai faltar para essa pessoa. Então é esse tipo de exemplo, né? A gente até falou no evangelho desses, que a gente não inveje o que ele tem, mas que a gente inveje o que ele é, né? Porque a gente não sabe, lógico que ele é uma pessoa da mídia, a gente sabe, né? Mas o que ele passou para chegar onde ele chegou, e a gente sabe, né? Um menino pobre, sofreu muito, e blá blá blá, e blá blá blá, e tá aí por mérito, que a gente sabe que Deus, do mesmo jeito que dá, tira e dá pro outro, né? Então é isso. Entendamos cada um encarnado que convive com a gente e que a gente combata este mal, esta sombra que existe dentro de nós, né? Isso, Lu, esse carinha aí tá sabendo usar bem o talento, demais aplausos merece da gente. E mais uma vez, quando eu me transformo, tudo se transforma ao meu redor. Não adianta eu querer mudar o outro se eu não me transformar, né? Como a gente fala, o exemplo é uma das maiores caridades, o exemplo arrasta. Tá certo? Então a gente vai finalizar o nosso evangelho de carnaval. E vamos fazer a nossa prece final, a nossa oraçãozinha. Fechem os olhos. Vamos sentir essa energia, essa gratidão de cada um aqui do evangelho, a gratidão de Deus, de Jesus, a gratidão da espiritualidade, dos nossos mentores. Vamos externar através de energia a nossa gratidão pela nossa vida, por mais um dia, e que se você estiver passando por algum sofrimento, por alguma dor, seja ela qual for, física ou moral ou espiritual, você ou alguém que você conhece, apesar de tudo, tenta enxergar essa dor, essa dificuldade como um aprendizado para a vida, sem revolta, e que você vai dar a volta por cima, você vai sair dessa muito mais forte, muito mais evoluído do que você entrou. Porque Deus está do seu lado. Porque Deus é o seu Pai, você é filho de Deus. E Deus não quer que a gente sofra. Nós não somos maus. Nós temos o DNA de Deus, nós somos bons. E a gente vai combater no dia a dia cada sombra, cada enfermidade que tiver dentro de nós, através do Evangelho de Jesus. Agradecemos a espiritualidade que limpou os nossos lares, higienizou, trouxe harmonia. Agradecemos a espiritualidade que fluidificou as nossas águas, que fez os tratamentos, que aplicou os passes. Estamos prontos para combater qualquer combate. Mais uma semana que se inicia, que vai ser maravilhosa, abençoada, iluminada, com Jesus, com a luz do Cristo na nossa frente. E assim a gente finaliza mais o Evangelho com muito amor, dizendo graças a Deus, que assim seja, graças a Deus. É isso aí, gente, finalizamos
muito feliz por esse Evangelho de Carnaval. A gente tá de parabéns. E aí, se você for brincar Carnaval, é isso aí. Curta, sem excessos. Zero excessos, né? Brinca o Carnaval de uma forma saudável, né? Porque a gente sabe que tudo a gente vai ter que dar conta, né? Isso aí, uma linda semana para todo mundo. Ótima semana pra gente. E tamo junto. Jesus na frente. Amo vocês do fundo do meu coração, gente. Até. Amém, amém, gente. Obrigada, viu? E até a próxima segunda-feira, ó. Tamo junto aqui, tá? Um beijo no coração.